Para construir a personagem do Onana, primeiro eu precisei saber como é que era essa mulher, obviamente, né? Saber sua idade, onde mora, quantos filhos tem. Então vi que Dona Ana, 90 anos, uma viúva, é, com 3 filhos, que dificilmente ela via, uma amiga constantemente que ela mais se relacionava, e outras coisas, outros dados importantes que primeiro eu precisei saber para ver o interior dessa senhora. Das suas lembranças, o muito importante é o marido, né, que já morreu, mas que ele levava Dona Ana longe, para longe dos seus sonhos, das suas vontades, daquilo que ela queria ser na vida. Então ele aparece como um anjo e ora ele aparece como um carrasco, né, levando ela da vida que realmente ela queria ter. Bom, sabendo isso, é importante também era saber o dia a dia dessa senhora, como que ela se sustenta, como é que a Dona Ana se sustenta, com quem que ela se relacionava. Tem esses e mais outros dados importantes que fazem parte do interior da personagem, podemos começar a saber como é que ela é exteriormente, né? No caso, Dona Ana não é uma caricatura de uma pessoa velha com as gags de uma senhora, porque ela precisa ter uma verdade, porque não é uma personagem só engraçada. Então eu não poderia construir a personagem com essas gags que realmente construído personagens para comédias e tal. Porque no momento que entra na parte dramática, ela teria que realmente passar essa verdade. A parte dramática da peça é o começo, o espetáculo é a parte cômica, e a parte dramática é a segunda parte, ou seja, é dividido em duas. Então essa primeira parte cômica tem que ser engraçada, obviamente, que é uma senhora que não faz nada em sequência, mas ela também tem que ser verdadeira, porque senão ninguém vai acreditar na Dona Ana que sofre, na Dona Ana que tem saudades, né, que tem um interior mais sério, vamos lá, dizendo. E isso fez com que eu tivesse que buscar uma forma desse interior com que ela realmente passasse uma verdade. Outra dificuldade, eu comecei a fazer a peça, são 45 anos que eu faço esse espetáculo, e eu tinha 20 e poucos anos quando comecei. Por ser uma personagem feminina, de repente eu, um ator, né, um homem fazendo, é mais complicado ainda, porque eu não poderia querer fazer trejeitos femininos, porque eu ia fazer um travesti, e isso não era importante. Mais importante do que passar a mulher era passar essa verdade, porque se ela, de repente, eu deslizasse nesse lado, ia cair na caricatura de qualquer forma. Então, a maior dificuldade foi essa. Primeiro ver o interior de uma mulher, depois ver essa senhora, né? Então eu não fiquei preocupado, mais preocupado fiquei em fazer realmente, não importasse se eu estava lá. Ai, nossa. Principalmente porque o que eu tinha que passar na personagem era essa idosa. Podia ser um idoso, podia ser uma idosa, embora a personagem fosse uma personagem feminina. Enfim, com tudo isso, né, aí eu tinha que ver uma postura, e a Dona Ana, por ser uma senhora, então um certo peso, né? Então eu consegui esse peso, e eu era muito jovem. Claro que hoje a própria experiência e a idade me ajuda a fazer a personagem, mas a peça é a mesma, e eu tive que
adaptar e conseguir essa postura, né? As mãos, né? De você ficar preocupado com uma certa dificuldade de movimento, sem ser uma caricatura de fazer uma veia tremendo, né? De repente o andar, né? Com as costas meio que curvadas, porque não tem a mesma energia que uma pessoa jovem tem. E outra dificuldade também, você é um monólogo, né? Você não tem para quem jogar peteca, você tem que fazer aquilo tudo sozinho. Aí, construir esse interior, né? Você já começa a se preocupar, tendo essa base, que era uma senhora sozinha, solidão, uma senhora que vendia meias nas ruas, então ela se comunicava com as pessoas de alguma forma, essa amiga que ela tinha, que ela fala muito o tempo todo. E, de repente, o que precisava mostrar também era essa viagem que ela fazia sozinha, com as roupas, com as personagens que ela falava e que ela automaticamente passava a viver também, né? E eu aprendi uma coisa super interessante, que realmente a gente critica tanto, fazer laboratório, mas é muito importante, porque ajuda bastante. Eu fui fazer um laboratório em asilos, onde eu tive contato com outras pessoas de idade. Inclusive foi interessante, porque chegou um dado momento eu fui fazer a Dona Ana lá, fazer a peça. E eu estava meio constrangido de fazer a peça para idosos, né? E falar de solidão, que isso ia mexer muito com eles. Mas a diretora tinha me pedido, a diretora do asilo pediu, não, eu quero que os filhos venham assistir também e que eles percebam o quanto os pais, os avós, os parentes estão lá sozinhos, largados. E geralmente eles deixam e dificilmente voltam para ver o que está acontecendo, quando muito pagar uma mensalidade, lá sei eu. E aí, de repente, eu lá, conversando com elas, eu vi que elas estavam acreditando que eu era realmente uma senhora. E ainda eu observando para ver o comportamento delas, né? Que era a minha função naquele momento. De repente eu entrei, porque uma delas foi cantora em Munique, então ela queria cantar. Então ela cantou em alemão, as outras não entenderam nada, obviamente, mas aplaudiram, ficaram emocionadas. E aí começou um tumulto, porque uma queria que, dona Ana, vai lá na cozinha, ver por que está demorando a janta. Então que eu fosse lá para ver se apressasse a janta. A outra também preocupada com o horário, né? Que elas tinham que cumprir um horário. E também outras querendo saber onde eu estava. Se a dona Ana estava hospedada na parte de cima, em que quarto eu estava. E aquilo ficou, eu fui me envolvendo, saí da peça, saí do texto, e aí foi uma experiência incrível. E no final eu tive a infelicidade de tirar a peruca para agradecer, e foi um susto, né? Muitas se chocaram, é um homem, levaram um susto, né? Hoje, com essa experiência, eu já não sairia a francesa de alguma forma, sem se mistificar, sem quebrar o encanto, né? Essa magia que o ator vive quando está interpretando uma personagem diferente dele. Outro exercício muito bom para a construção dessa personagem foi um interrogatório. Eu ficava no palco, sentado, e algumas pessoas convidadas, atores, atrizes, inclusive o diretor junto, faziam perguntas para a Dona Ana. Dona Ana, você nasceu em São Paulo? Você é brasileira? Não. Você
veio da onde, quanto tempo você veio, com quantos anos, e aí o seu namoro com o Alberto foi paixão, foi promessa, aí como é que foi esse casamento, como é que foi ter esses 3 filhos, né? Enfim, tudo que se referia a Dona Ana, na peça ou fora da peça, eles faziam perguntas que eu tinha que responder naquele momento. Ou seja, eu tinha que criar naquele momento. Então, embora eu tenha escrito a peça, às vezes eram perguntas que não tinham nada a ver com o texto. Mas eu não só podia pensar em que a Dona Ana viveu só aqueles momentos daquele texto, ela vivia intensamente, ela tinha uma vida própria, né? E isso me ajudou bastante a ir formando a postura, a memória, né, dessa senhora de 90 anos. Procurar no interior, no meu interior, o porquê da solidão. Porque quando eu escrevi a peça, eu não tinha essa experiência, porque eu tinha 16 anos, eu não tinha essa experiência de solidão, de tristeza, porque fui de uma família muito feliz, meus pais se relacionavam muito bem, e eu não sei por que me inspirei em fazer a Dona Ana. Quer dizer, eu sei por quê. O Carlos Messene, amigo desde da adolescência, me contou o caso que uma senhora, que era vizinha nossa, foi encontrada 5 dias depois dela ter um derrame, e ela não conseguia mais se mexer, né? Teve uma trombose. E eu imaginei 5 dias essa senhora sozinha, pensando, o que será que ela resgatou da vida? Acho que uma vida inteira, né? Ela foi levada ao hospital, morreu sorrindo no hospital, e eu acho que até o processo dela, até ser encontrada, realmente passou uma vida inteira. E a experiência que me levou, que experiência eu tive em fazer essa personagem? Quando eu montei a Dona Ana, desde a sua estreia em 74, eu pensava que eu fosse fazer uma temporada curta, por ser um monólogo, começo de carreira, eu não tinha essa pretensão, né? E no fim são 45 anos convivendo com a personagem. Aos poucos eu fui vendo o quanto ela me influenciava, o quanto ela me machucava, conforme eu ia vivendo mais, ia sabendo o que é a velhice. Hoje, com 72 anos, eu não sou o mesmo ator que tinha 20 e pouco. Então eu acredito sim que eu emprestei para a personagem o que eu aprendi no teatro e que vou aprender ainda, porque teatro a gente está sempre aprendendo. O que eu emprestei para a Dona Ana, né? Como lidar com a sensibilidade, com a comédia, com o drama, né? E o quanto ela me ajudou na vida. Porque quando eu escrevi eu não tinha noção de tudo isso que poderia acontecer e do que aconteceu. E dos prêmios que eu ganhei, de ter ganho 2 teatros no meu nome. E tudo isso eu devo à Dona Ana, né? E inclusive inaugurar tantos teatros pelo Brasil, ser convidado para festivais, para internacionais, e ganhar críticas super legais que me ajudaram muito a acreditar que realmente o teatro tem essa magia. E eu só tenho a agradecer. E pouco a pouco eu vou percebendo um movimento. Não, esse movimento, como é que aconteceu? Um movimento com a boca. E aí foi espontâneo. Veio surgindo junto com a personagem. Então é mais ou menos o que eu posso falar da construção de uma personagem dessa que eu tenho essa convivência
45 anos. Obrigado, dona Ana.